O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria... Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos tendo esse privilégio, essa oportunidade hoje diferente, né? Hoje, por causa do horário de culto e por causa do decreto do governador e da prefeitura, nós estamos fazendo a nossa transmissão para a sua casa, da nossa casa, né? Então, nós estamos com várias participações dos irmãos nas nossas casas, e unindo as nossas casas, as nossas participações, juntos nós adoramos a Deus e queremos que vocês adorem a Deus conosco.
Então, nós estamos tendo esta oportunidade, esse privilégio e esta bênção de juntos, embora distantes geograficamente, mas juntos no coração adorarmos a Deus. E eu gostaria de iniciar este nosso culto desta noite lendo a palavra do Senhor. Eu queria ler no Salmo 119, o versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Diz assim a palavra do Senhor: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nós estamos agora, já completamos um ano de pandemia, com as restrições, e estamos tendo também a oportunidade de aprendermos com o Senhor. E podemos dizer como salmista, em muitos momentos de aflição, de angústia, mas com certeza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na aflição, na angústia. E por isso nós estamos aqui para adorarmos a Deus, adorá-lo de todo o coração, em espírito e em verdade. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. Te louvamos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo em nosso favor. Agradecemos, ó Deus, o que o Senhor tem feito por nossa nação, por nosso estado, por nossa cidade, por nossa comunidade de fé e por nossos lares. Neste momento, ó Deus, em que nos reunimos, nós aqui no nosso lar, os irmãos dos seus lares também, para juntos te adorar, para juntos, ó Deus, estarmos na Tua presença. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja movendo o nosso coração, para que a nossa adoração seja agradável ao Senhor, que a nossa adoração seja em espírito e verdade, e que aquilo, Deus, que realizarmos neste momento, nesses próximos instantes, seja agradável ao Senhor, aprovado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, e que seja edificante e bênção na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos, das pessoas que nos acompanharão também a transmissão através da internet. Assim, Senhor, nós queremos te adorar aqui na nossa casa. Queremos, ó Deus, que os nossos irmãos também estejam te adorando nos seus lares. E juntos, ó Deus, superando as barreiras físicas, as barreiras, as distâncias geográficas. Juntos, ó Deus, na mesma fé. Juntos, ó Deus, no mesmo propósito. Queremos te adorar. E declaramos que te adoramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui
dia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu vou ler agora Salmos 42, versículo 11. Por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, e que pela tua misericórdia, Senhor, e não pelos nossos méritos, o Senhor nos abençoe, dando força e esperança para os que estão nos leitos, Senhor. Tenha piedade, Senhor, da nossa Moçambique, do nosso país, do nosso mundo. Em nome de Jesus, é o que pedimos. Pela fé, agradecemos. Amém. Oi, tudo bem com você? Eu vim aqui porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Érica e esse é o Heitor. Nós viemos aqui conversar um pouquinho, matar um pouquinho da saudade. Tá quietinho em casa, né? Por enquanto, infelizmente, a gente vai precisar conversar assim. Eu aqui, nós aqui e vocês aí. Você com a sua família aí. Mas tá tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui, mas também está aí. Isso faz toda a diferença, não é mesmo? Sabe, gente, nesses dias que a gente está vivendo, eu tenho ficado bem triste. E também com medo. Sim, com medo. Você tem medo? O que você faz quando você fica com medo? Você tem medo, Heitor? Sim. Todo mundo tem medo. Ah, Heitor, eu tenho certeza que aqui nesse livro, o livro de histórias bíblicas de Jesus, tem alguma coisa sobre medo. Vamos perguntar pro livro se tem alguma história sobre medo? Vamos. Vamos? Livro, tem alguma história sobre medo? Tem sim, Heitor. Essa história. Achei uma história sobre medo. O Capitão da Tempestade. E essa história está registrada em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. O sol estava se pondo. Jesus tinha trabalhado bastante naquele dia. Orou por muitas pessoas, conversou com muitas pessoas, curou muitas pessoas e ele disse para os seus amigos: quer saber? Vamos pegar o barco e vamos para o outro lado?
E eles fizeram isso. Pegaram o barco e foram em direção ao outro lado. Eles estavam bem, o sol estava maravilhoso, estava tudo muito gostoso. E Jesus estava tão cansado que resolveu tirar um cochilo. Coisa boa, hein? Cochilando naquele lugar tranquilo. Mas o que eles não esperavam aconteceu. Tudo estava tão bom, mas de repente começou a chover. Vento para todo lado. O barco ia para um lado, ia para o outro. Vinha trovão, muita chuva, muito vento. Nada estava bom. Eles ficavam sentados, ficavam em pé, desesperados. E embora eles fossem pescadores, eles nunca tinham passado por aquela experiência. E eles ficaram desesperados. E aí lembraram que Jesus estava lá. E como Jesus estava? Dormindo. Você acredita? Jesus estava dormindo no meio daquela tempestade toda. E eles ficaram desesperados e foram chamar Jesus. Jesus acordou e eles falaram para ele: Jesus, você não se importa que a gente está aqui quase morrendo? O senhor não vai fazer nada? Jesus se levantou e falou assim para aquela tempestade. E algo extraordinário aconteceu. Quando Jesus pediu àquela tempestade que silenciasse, o vento, as ondas obedeceram à voz do Senhor. E tudo ficou calmo. Ficou bem tranquilo. O vento parou. As águas se acalmaram. Ficou tudo em paz. Tudo em silêncio. Então Jesus falou para os seus discípulos: por que vocês estão com medo? Esqueceram que eu estou aqui? Os discípulos ficaram quietos, né? Pensando em tudo que estava acontecendo. E abismados. Quem é esse? Ficavam conversando um com o outro. Quem é esse que o mar, o vento, os trovões, a chuva, todos eles obedecem a ele? Quem é esse? Os amigos de Jesus por um momento se esqueceram que quando ele está presente, a gente não precisa ficar com medo. Você tem medo? Eu tenho medo. Você tem medo? Do que você tem medo? Conta aí pra mim nos comentários do que você tem medo. E você, Heitor? Tem medo de alguma coisa? Esqueci do que eu tenho medo. Você tem medo de escuro. Eu não tenho medo do escuro. Eu tenho medo do que ele esconde. Você tem medo de quê? De cobra? De barata? De ficar sozinho? Do escuro? De ficar doente? Conta aí pra mim nos comentários do que você tem medo. E sabe o que é legal disso tudo? Eles reconheceram que eles estavam com medo, mas Jesus não riu deles. Apenas lembrou a eles que quando Ele está presente, a gente não precisa ter medo. Sabe, às vezes quando as pessoas descobrem que a gente tem medo, as pessoas ficam rindo da gente. Outras pessoas ficam dizendo assim: fulano não tem medo, por que você não é igual a fulano? Mas Jesus não fez isso. Ele conhece a gente, Ele sabe de todos os nossos medos, mas Ele também quer nos ensinar a confiar nele. É tão bom saber que a gente pode confiar a Jesus os nossos medos. A gente pode contar para Ele todos eles. Ele não vai rir da gente. Ele não vai comparar a gente com outras pessoas. Ele só vai nos lembrar que com Ele a gente pode superar todos esses medos. Agora, eu queria fazer uma oração com você. Eu creio que Deus pode nos ajudar a vencer os nossos medos. Você crê? Vamos fazer uma oração comigo? Eu falo e você repete. Combinado? Então vamos? Senhor Jesus, me ajude a pedir socorro ao Senhor quando eu tiver medo. Me ajude a confiar que quando o Senhor está comigo, não preciso ter medo.
Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho. Deus abençoe. Dá tchau pra eles. Abençoe. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Deus é bom o tempo todo. E agora, passado um ano de pandemia, um ano que a gente está vivendo esse novo normal, usando máscara, álcool em gel, evitando alguns contatos, fazendo as coisas com cautela, vivendo de uma forma diferente do que aquilo que a gente estava acostumado a viver antes. E às vezes nós temos distraído com tanta notícia ruim. Às vezes temos algum parente, algum conhecido que infelizmente está sofrendo com essa nova doença, ou às vezes até mesmo nós já tenha passado e enfrentado por essa situação. E é tanta notícia ruim que nos cerca, que aparece pra gente. A gente liga o jornal, a gente olha nas redes sociais, o assunto é só isso. E às vezes nós acabamos perdendo o foco que a nossa verdadeira felicidade está no Senhor. Abacuque 3, versículo 17, 18 e 19 é bem conhecido. Direto a gente ouve pregações, tem até louvores que diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. E todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Senhor da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Que Deus possa estar ocupando o lugar dele, que ele possa estar sendo a nossa fortaleza nesses dias de angústia. Curve sua cabeça e vamos ter um momento para falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estamos reunidos nesse culto, mesmo que de forma virtual, mas nós nos unimos para conversar contigo, porque nós acreditamos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, e que se não for o Senhor, nós não somos nada. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar ocupando o centro de nossas vidas,
que se no decorrer desse ano de pandemia, por algum motivo nós nos afastamos de Ti, nós temos deixado de lado, temos colocado o medo, a angústia em primeiro lugar. Que o Senhor possa estar assumindo inteiramente o primeiro lugar em nossas vidas, para que nós possamos estar vivendo uma vida de acordo com a Sua vontade. E nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, que o Senhor venha estar abençoando a nossa igreja, abençoe as nossas lideranças, os nossos pastores, o nosso conselho. Abençoe, ó Deus, também os nossos governantes, seja na esfera municipal, estadual ou então nacional. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, sabedoria para que possa cuidar do nosso povo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e tenha nos livrando de todo mal. Nos dê, ó Pai, força para poder continuar vivendo o seu propósito e a sua vontade. Afasta de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos dê força para continuar vivendo a Tua vontade. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Que alegria poder chegar até você, a sua casa, com o culto ao Senhor, conforme nós já temos participado até aqui. E agora é um momento especial onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Depois de nós termos já ouvido os louvores, a história bíblica, a intercessão, esse é um momento muito especial. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Senhor, nós queremos invocar o Teu nome, Deus, e pedir a ação do Teu Espírito sobre nós nesse tempo que compartilharemos a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito e que nós, ó Pai, sejamos conduzidos à Tua vontade e à Tua verdade para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Como os irmãos sabem, nós estamos num domingo que antecede o domingo da ressurreição. E nós sabemos, esse é chamado, conhecido como Domingo de Ramos, conforme está descrito no texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus. E esse episódio, que antecede a ressurreição de Jesus, que nós celebraremos no próximo domingo, é descrito nos 4 evangelhos. Tanto Mateus como Marcos, Lucas e João registram esse mesmo episódio, falando de Jesus, dos seus discípulos e da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
E baseado nesse texto, nós gostaríamos de colocar dois aspectos, compartilhar dois aspectos para a nossa edificação nessa noite. O nosso desejo é exaltar a Jesus, o Rei. O nosso desejo é fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado nas nossas vidas, assim como aconteceu aquele dia, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, o nosso desejo, aquilo que toca o nosso coração é exaltar a Jesus, o Rei. E olhando para esse texto, há dois aspectos que devem nos estimular a que nós andemos nessa direção de exaltar a Jesus, o Rei. Aqui nós observamos nesse texto um aspecto que eu acho interessante. Primeiro, nós exaltamos a Jesus, o Rei, por meio da obediência. E nós exaltamos a Jesus, o Rei, por meio do louvor. Olha só que coisa interessante. O primeiro aspecto que nós observamos é a obediência que nós vemos na vida dos discípulos. Jesus, quando se aproxima de Jerusalém, chegando próximo de Betfagé, no Monte das Oliveiras, ele envia 2 dos seus discípulos com uma missão, com algo a ser desempenhado, como um comando recebido da parte de Jesus. Nós não sabemos quem são os 2 discípulos, mas o que nós sabemos deles, de mais importante do que saber o nome deles, é a atitude que eles tiveram em relação ao envio, em relação à palavra de comando que Jesus havia lhes dado. A palavra do Senhor diz que Jesus os enviou, o texto diz, enviou Jesus 2 dos seus discípulos dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará. É muito interessante a gente observar que eles exaltaram Jesus com a sua obediência. Eles receberam uma missão, uma palavra de comando da parte de Jesus, e nós observamos que eles acolheram essa palavra e cumpriram aquilo que Jesus havia lhes pedido. E é tão interessante que o verso 6 diz: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Olha só, nós observamos que uma das maneiras de exaltar a Jesus, o Rei, é através da nossa obediência. E para cumprirmos este requisito da exaltação de Jesus, o Rei, nós precisamos obedecer ao Senhor, como aconteceu com esses discípulos, como está registrado aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas e também em João. E como nós devemos obedecer a Jesus? De uma maneira pronta, de uma maneira fiel, de uma maneira confiante. Eu vejo neles exatamente esta atitude, essa postura. Obedecer a Jesus de maneira pronta, ou seja, rápida, sem postergar, sem protelar, sem adiar, ou sem ficar colocando empecilhos e obstáculos àquilo que haviam recebido como palavra, orientação e comando da parte de Jesus. Nós não vemos em nenhum dos 4 evangelhos nenhum tipo de impedimento sendo colocado por aqueles que haviam recebido a ordem da parte de Jesus. E é tão importante que seja assim na nossa vida, que nós obedeçamos aquilo que Jesus tem nos mandado através da sua palavra, através do evangelho, através da escritura, que nós cumpramos aquilo que Jesus nos manda fazer com prontidão, sem protelarmos, sem postergarmos, sem adiarmos ou sem ficarmos colocando desculpas para não fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E também a gente observa neles não só uma atitude de obediência pronta, mas de uma obediência fiel. O texto diz em um dos outros evangelhos, e quando eles chegam àquele lugar, eles encontram o cenário exatamente como Jesus havia dito. E eles vão cumprir essa missão, vão desatar aquele jumentinho, e eles são interpelados pelas pessoas, pelos transeuntes, pelos donos, por que eles estavam fazendo aquilo. E diz o texto do evangelho que eles responderam conforme Jesus lhes tinha dado instrução. Eles responderam exatamente da maneira conforme Jesus havia dado instruções para eles. Olha que coisa extraordinária. Então nós observamos que exaltar a Jesus, o Rei, envolve uma atitude de obediência,
uma obediência pronta e uma obediência fiel. Porque parece estranho falar de obediência fiel. Você pode lembrar do caso de Saul, lá em 1 Samuel, quando ele recebe um comando da parte de Deus para fazer algo, né, destruir os amalequitas e tudo o que havia com eles, e ele obedece pela metade. Ele faz conforme ele acha que é melhor. Então ele é confrontado pelo profeta Samuel, dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Então que nós tenhamos essa postura de obedecer ao Senhor, que a nossa obediência seja pronta, mas seja fiel, seja inteira, seja em tudo que o Senhor disse. E não apenas naquilo que nos agrada, naquilo que não nos fere, naquilo que não nos tira da nossa zona de conforto, que nós façamos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, independente do custo que isso envolva para nós muitas vezes, né? Muitas vezes isso envolve para nós, né, tirar-nos da nossa zona de conforto, e muitas vezes nós não queremos abrir mão de certas coisas que nos são tão caras, tão preciosas. E quem quiser ser discípulo, como diz Jesus, tem que negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e dia após dia segui-lo. E nós observamos nesses discípulos, que nós não sabemos os nomes, essa obediência pronta, essa obediência fiel, completa e também confiante. Eles confiaram na palavra de Jesus e eles encontraram exatamente tudo como Jesus havia dito que eles haveriam de encontrar. Eles encontraram o jumentinho exatamente como Jesus havia dito. Eles também encontraram as pessoas que haveriam de se opor a eles num primeiro momento e interpelá-los a respeito daquilo que estavam fazendo, e exatamente tudo isso aconteceu. Mas Jesus dava a eles a segurança de que aquela missão que eles receberam não só deveria ser feita, como ela teria êxito, porque quem havia mandado, ordenado, dado a palavra de comando era o próprio Senhor Jesus. Então, amados, olha que coisa extraordinária na nossa vida. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, né, um imperativo, um comando da parte do Senhor, conforme nós lemos vários deles nos evangelhos, então nós podemos confiar. Porque a palavra do Senhor diz, é Ele que opera em nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Ou seja, Ele planta em nós a capacidade, né, a vontade de querer realizar aquilo e a capacidade de poder fazer com que aquilo se concretize para a glória do nome dEle e bênção nas nossas próprias vidas. Então, amados, nesse domingo em que nós estamos antecedendo, o domingo que nós haveremos de celebrar a ressurreição de Jesus, o alvo do nosso coração deve ser engrandecer a Jesus, o Rei. Esse deve ser o alvo do meu coração, do teu coração, do coração da igreja do Senhor. Mesmo em um tempo de pandemia, mesmo em um tempo de tantos desafios, mesmo em um tempo como esse em que nós não podemos nos reunir presencialmente, né? Por enquanto, estamos à distância, mas este alvo não deve mudar, né? O engrandecer a Jesus, o Rei. E para isso nós precisamos, né, olhar, por exemplo, desses discípulos e engrandecer a Jesus através da nossa obediência. Uma obediência pronta, fiel e uma obediência confiante na palavra daquele que nos mandou, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso Salvador. E é muito importante destacar que aqui no Evangelho de Mateus, o texto diz no versículo 4, ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Aquilo que estava acontecendo, o comando dado por Jesus e a obediência dos discípulos estava possibilitando o cumprimento da palavra de Deus a respeito de Jesus, o Messias. Que coisa extraordinária! Quando nós assumimos essa postura de obediência à palavra de Jesus de uma maneira pronta, de uma maneira fiel, de uma maneira confiante, nós estamos promovendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que convivem conosco, mas também o cumprir da palavra do Senhor, de acordo com a vontade de Deus e no poder do Espírito Santo, glorificando a Jesus, o Rei, o Senhor e o Salvador. E que nós possamos engrandecer a Jesus com a nossa obediência. Mas também, observe nesse texto que nós podemos engrandecer a Jesus, o Rei, não só com a nossa obediência, mas também com o nosso louvor. É isso que nós observamos no texto. A partir do verso 7, a parte B, o texto diz, então puseram em cima
deles, do jumentinho, da jumentinha, as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Olha que coisa! E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Houve ali no meio do povo toda uma manifestação de aclamação ao rei, com as roupas estendidas ao chão, com os ramos das árvores, não é? E com esse louvor que brotou ali naquele cenário, né? Clamavam: Hosana, Hosana, salve o rei, né? O filho de Davi, o descendente de Davi, o escolhido, o Messias, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então, este louvor nos chama a atenção para um aspecto muito interessante, que nós exaltamos a Jesus, o Rei, né? Através do louvor. E a gente observa nos 4 evangelhos, meus irmãos, pelo menos 3 perspectivas diferentes em que o louvor assume nesse cenário. Primeira, a perspectiva dos religiosos. Segunda, a perspectiva da multidão. E terceira, a perspectiva dos discípulos. Olha que interessante. Então, em primeiro lugar, a perspectiva dos religiosos. Os religiosos nos mostram o louvor, né? A gente observa o louvor e a indignação. O louvor, para eles, é marcado com um cenário de indignação. Ao invés de haver alegria, ao invés de haver gratidão, ao invés de haver um coração quebrantado, há um cenário de indignação. O texto diz, na sequência que nós não lemos, no capítulo 21 de Mateus, verso 15, quando os religiosos veem essa manifestação de louvor, essa aclamação de Jesus como rei, o cenário é tomado por um ambiente de indignação. O versículo 15 diz assim: mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram a Jesus: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Olha só que coisa terrível. Quando as pessoas que estão presentes nesse cenário de aclamação, de louvor a Deus, têm um coração meramente religioso, formal, né, ritualista, formal em seu ser, mas sem conversão no coração, né, sem ter se derramado diante de Deus, o louvor se manifesta num cenário marcado por indignação. Olha que coisa terrível. Eles vendo aquelas crianças louvando, os meninos, como diz o texto, clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se com Jesus. E lá no Evangelho de Lucas, diz o texto também, no capítulo 19, verso 39, ora, alguns dos fariseus que lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Quando ouviram o louvor, quando ouviram a aclamação a Jesus, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então que triste quando no meio desse ambiente de aclamação a Jesus, o Rei, o coração que está ali presente continua um coração religioso, empedernido, um coração insensível, e o que vai haver é apenas indignação, o que vai haver apenas é um ambiente de pedido de repreensão, como aconteceu aqui. Mas graças a Deus que nesse cenário Jesus aponta para uma outra direção. Ele aponta para a Escritura, né? E ele diz: olha, vocês não leram na Escritura? Vocês não leram que lá está dito que das crianças de peito, né, dos pequeninos e das crianças de peito, suscitaste o perfeito louvor? E se eles não clamarem, os discípulos, as próprias pedras clamarão. Olha só, então esse é um primeiro aspecto importante da gente observar, né? Nós queremos engrandecer, exaltar a Jesus o Rei, mas que não seja na perspectiva de um religioso, porque vai só haver indignação, vai só haver pedido de repreensão e não vai glorificar
o Rei Jesus, o nosso Senhor. Mas também a gente observa, irmãos, a perspectiva da multidão. Qual é a perspectiva da multidão? A multidão está ali também. Ela está aclamando Jesus, Hosana, Hosana, nas maiores alturas. Só que essa mesma multidão que aclamou Jesus como rei na entrada de Jerusalém, a gente sabe que lá na sexta-feira, é a mesma multidão que vai gritar, incitado pelos líderes religiosos, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, na perspectiva da multidão, é triste, porque o louvor não assume aquilo que ele deveria ter, não é? A gente lê em João capítulo 12, versículo 17, o texto diz: dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, com Jesus, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. E olha só o que diz o texto: por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera sinal. Que ele fizera este sinal. A multidão, quando ela está nesse ambiente, ela é movida por satisfação. Se os religiosos são movidos por indignação, a multidão é movida por satisfação, por interesse próprio, por satisfazer apenas o imediato. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 6, quando Jesus acabou de multiplicar pães, o texto diz ali no Evangelho que eles queriam agarrar a Jesus e fazê-lo rei, aclamá-lo rei à força. Por quê? Porque eles haviam experimentado a multiplicação do pão. E depois, na sequência do Evangelho, no capítulo 6 de João, Jesus vai dizer: vocês vêm a mim, não porque vocês viram o sinal, mas porque vocês comeram o pão. E vocês deveriam procurar vir a mim, se render, não por causa do pão que perece, mas do pão vivo que desceu do céu, que sou eu mesmo. Então, amados, olha só, às vezes o louvor acontece nessa perspectiva do religioso e ele só gera indignação e pedido de repreensão. Mas muitas vezes ele acontece também da perspectiva da multidão. A multidão não quer compromisso com Jesus. A multidão quer apenas os benefícios que ela pode auferir da pessoa de Jesus. A multidão só está interessada nas bênçãos, nos milagres, no resolver o problema imediato. Mas ela não quer um compromisso de assumir a cruz. Ela só quer o pão. Ela só quer comer e satisfazer a necessidade do momento. É claro que nós sabemos que é importante e Deus tem cuidado das nossas necessidades, não é? Mas o louvor deve nos levar, ele deve ser cultivado nesse cenário, num cenário diferente deste, melhor dizendo, que não seja de indignação, que não seja de pedido de repreensão e que não seja também meramente para satisfazer a nossa necessidade, que não seja nesse ambiente de mera satisfação imediata, pessoal e pontual, mas que seja algo muito maior, que seja algo muito mais surpreendente, porque senão nós não vamos exaltar o Rei Jesus. Mas graças a Deus que aqui nesse episódio do Evangelho nós também temos o louvor da perspectiva dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi apenas da perspectiva dos religiosos, não foi apenas da perspectiva da multidão, de quem não quer compromisso com Deus, mas foi também da perspectiva dos discípulos. E Lucas, no capítulo de número 19, o verso 37 fala da perspectiva dos discípulos. Olha que coisa interessante. O texto diz: e quando se aproximaram da cidade, da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aleluia! É assim que nós queremos engrandecer e exaltar a Jesus, o Rei. É dessa perspectiva, não da religiosidade, não da multidão, mas dos discípulos de Jesus. O texto mostra que os discípulos passaram jubilosamente, jubilosos, com júbilo, com alegria, louvando a Deus em alta voz, louvando a Deus por causa dos milagres que eles tinham visto, pelas coisas extraordinárias que Jesus tinha feito e que trouxe bênção no meio deles e que estava sinalizando que Jesus era o Messias,
que ele era o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, que ele era o desejado das nações, o anunciado pelos profetas. Eles perceberam, que aquilo sinalizava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eles perceberam que aquilo tinha tudo a ver com a palavra de Deus se cumprindo no meio deles e abençoando as suas vidas. Então eles foram movidos de gratidão. Gratidão. O louvor acontece num ambiente de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é, de reconhecimento das coisas que Deus fez no meio deles. Então, amados, nós somos convocados, desafiados, uma semana antes de celebrarmos a ressurreição de Jesus, que o chamado para nós é exaltarmos a Jesus, o Rei. Exaltarmos a Jesus, o Rei. E nós devemos fazer isso, por meio do louvor, desse ambiente de profunda gratidão, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo as coisas que Ele tem feito, e que nós façamos isso com júbilo, com muito júbilo, e façamos isso em alta voz, de maneira pública. Nós deixemos claros que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, Ele é o Rei, e Ele fez coisas grandiosas na nossa vida, e tem abençoado a sua igreja de uma forma extraordinária. Então nós nos unimos com os discípulos para dizer: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então, amados, nessa ocasião nós queremos deixar esta palavra ao teu coração. Eu sei que nós estamos passando um tempo muito difícil, um tempo de pandemia, um tempo de enfermidades, de pessoas hospitalizadas, de muitos lutos, uma situação tão difícil, mas nós não podemos perder de perspectiva aquilo que a palavra de Deus nos coloca, não como algo circunstancial, mas como algo absoluto, que é o fato de que nós somos convocados para exaltar a Jesus, o Rei, independente do cenário, independente das circunstâncias, independente dos momentos, porque os momentos mudam, mas esse chamado continua e permanece o mesmo. Eu e você estamos sendo chamados, mais uma vez, a exaltar a Jesus, o Rei, na nossa vida, na nossa caminhada familiar, cotidiana, no enfrentamento com esse desafio. E nós podemos fazer isso por meio da nossa obediência e por meio do louvor. E nós queremos seguir o exemplo que nós lemos na Escritura nessa ocasião. Que Deus nos abençoe, que eu e você entremos esta semana nesse pensamento a respeito da Semana da Paixão e antevendo já o domingo da ressurreição, com isso muito forte no nosso coração. Nós queremos exaltar Jesus o Rei, através da nossa obediência e através do nosso louvor. E que o Senhor seja glorificado e que vidas sejam abençoadas e impactadas por aquilo que Deus vai fazer por nós e por aquilo que Ele vai fazer através de nós, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te louvamos pela Tua palavra bendita, o Evangelho do Senhor, por esse relato extraordinário que nós encontramos nos 4 Evangelhos a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Obrigado porque esse texto, Pai, reacende em nós, ó Pai, essa vocação, esse chamado para engrandecer, exaltar a Jesus, o Rei, o Senhor, o Salvador da nossa vida. Senhor, põe a Tua mão, Pai, em nome de Jesus, sobre o Teu povo, a Tua igreja. E permita, Deus, que o Teu povo acolha a Tua palavra e possa viver e praticar essa palavra do poder do Espírito Santo em nome de Jesus. E porque somos, ó Pai, totalmente dependentes da Tua graça, assim nós te pedimos. Seja, ó Deus, gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós, Pai, a luz bendita do Teu rosto e nos dê a Tua paz, o amor eterno do Deus bendito, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unção e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja, espalhada em Muzambique, em todos os lugares da terra, hoje e para sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.